E aí, tudo bom? Pode encantar? Seja bem-vindo a mais um episódio, é o 11º dessa temporada. É aqui que você aprende a como encantar cliente do jeito certo e com isso a sua equipe se tornar mais capaz de fidelizar, capaz de vender mais vezes para o mesmo cliente. Se você deseja ter um atendimento profissional, um atendimento que gera receita, um atendimento que não perde cliente, um atendimento que valoriza e sabe posicionar e convencer os clientes sobre os diferenciais da empresa, você chegou no lugar certo e seja bem-vindo. É aqui no Pode Encantar que você aprende a metodologia do encantamento de cliente. Então, seja bem-vindo ao 11º episódio. Como é que funciona, Robson? Esse episódio é simples, é uma pergunta com uma dica valiosa, precisa, uma estratégia para que você mude o rumo da sua empresa. Então, se por acaso as coisas aí não estão legais, ou não que não esteja legal, de repente você queira melhorar esse atendimento, sabe? Se você sente que o atendimento poderia ser muito melhor, se ele não entrega a experiência que você deseja, se você percebe que o seu cliente não está tão engajado, se ele anda ignorando as mensagens do WhatsApp, sabe? Então, convence o seu sócio e a sua equipe a estarem aqui, ó, escutando esse episódio. Como, Robson? Compartilha. Compartilha aí no grupo da empresa e escreva exatamente a seguinte headline. Escreve a seguinte headline. Se a nossa empresa só existe porque temos clientes, nós temos que aprender a encantá-los para que nós possamos prosperar e crescer ainda mais. Portanto, clique no link abaixo e assiste esse episódio do Pode Encantar, porque lá tem dicas valiosas de como a gente encanta o cliente do jeito certo. Legal? Combinado então? Bora para a primeira pergunta? O que fazer com o atendente zumbi, que quando você entra na loja ele só fica olhando e não vem atender? Ah, é o atendimento da cidade assim? Quer dizer então que o atendente aqui fica te encarando. Ele fica só te olhando, não vai lá perguntar o que você precisa. Fica só te olhando e não pergunta o que você precisa. Engraçado que tem duas coisas, né? Tem muitas lojas, principalmente nas capitais, não só nas capitais, mas onde acontece o contrário, que é aquele atendente que fica em cima e não deixa o cliente respirar, né? Então você tem os dois extremos. A questão é, não atenda ao cliente como você gostaria de ser atendido. Atenda ao cliente como ele gostaria de ser atendido. Então existe sim cliente que quer atenção, quer informação, quer um acompanhamento e existe sim um cliente que quer tomar a decisão sozinho, quer tranquilidade, quer tomar as suas decisões, fazer ali as avaliações do produto, checar o produto sem ninguém estar próximo. Percebe? Então como que eu descubro isso? Bem, existem algumas estratégias. Uma estratégia é, de uma certa forma, criar essa identificação logo no começo. Tem uma estratégia de uma loja muito interessante que foi assim. Logo na entrada tinha cestos com a cor azul e cestos com a cor vermelha. Se por acaso o cliente pegasse o cesto com a cor vermelha, significa que ele desejava um acompanhamento, uma abordagem de um vendedor, de um atendente. Se por acaso ele escolhesse o cesto azul, ele queria ficar sozinho, não queria ser interrompido, ele queria estar ali observando e comprando sozinho. Percebe a diferença? Então, quando isso é a parte estratégica. Isso é possível aplicar. Ao mesmo tempo, eu posso qualificar a minha equipe para torná-la capaz de entender o cliente rapidamente. Então, eu posso fazer uma abordagem muito sutil do tipo, olá, seja muito bem-vindo à nossa loja. O que eu posso fazer por você nesse atendimento? E aí, perceber pela expressão corporal do cliente que ele quer ficar na dele. Então, você diz, olha, eu vou deixar você totalmente à vontade, estarei ali. Se por acaso você tiver alguma dúvida, é só me procurar que eu estarei à sua disposição. Pronto. É isso que esse cliente precisa escutar. Ao mesmo tempo, aquele que precisa de acompanhamento, logo na abordagem, dessa forma que eu ensinei, ele vai informar, você vai perceber que ele quer um acompanhamento, então você diz, então deixa comigo que eu vou guiar você durante toda a nossa loja para que eu ajude você a escolher exatamente os melhores produtos que encaixam exatamente com aquilo que você deseja. E aí você vai conduzindo. Então, isso é atitude,
capacitação e técnica. A sua equipe tem? Não, né? Se ainda não tem, deveria ter. Bora para a segunda pergunta? Como encantar o cliente quando seu produto ou serviço é digital? Vou tomar uma água. Porque vocês saíram do extremo, né? Um foi lá pro presencial, aí o outro inverte é lá pro digital. Então deixa eu tomar uma aguinha que eu vou responder. É um pro extremo do outro, né? Veja só. O digital, ele necessita de humanizar a marca. Então, muitas vezes o atendimento digital, nós pegamos ali uma mesma forma de atender e fazemos isso de uma forma muito semelhante. Então, o que eu sugiro que as marcas possam estar fazendo é, qual é o tom da sua marca? Qual é o tom? Para que isso seja representativo no digital. Por exemplo, Netflix. Toda a comunicação, todo o atendimento do Netflix, nitidamente você percebe um tom de diversão. Eles brincam nitidamente com seus clientes no atendimento e também nas suas postagens. Então você percebe ali uma diferenciação logo de cara, um encantamento logo de cara. Quando você vai para o Nubank, você percebe um tom jovial, uma linguagem diferente, muito mais próxima desse tom jovial. E aí você encontra ali uma característica, um jeito único. A questão é que a sua marca no digital fica copiando e colando o seu concorrente ou marcas que têm identidades próprias, mas a sua fica sem identidade. Então o que eu sugiro que você faça é defina o tom da sua marca e a partir disso humanize o atendimento também no digital, para que você se aproxime do seu cliente. E a melhor forma de fazer isso é contar a sua história. Quando você conta também a sua história, existe uma identidade que você constrói com a sua futura base de cliente. Então você tem que tratar o seu seguidor, o seu futuro cliente, também já como um cliente. Também encantar ele logo de cara. E uma forma disso acontecer é quando a gente se conecta com eles, mostrando quem nós somos e quem nós não somos. E muitas vezes as pessoas se preocupam apenas em falar quais são os seus diferenciais. Mas o que você não concorda? O que você não aceita? O que a sua marca hoje não tolera no seu mercado? Conte essa história nas suas redes sociais, no digital, para que o seu cliente então entenda, meu Deus, eles são diferentes mesmo. Eles se posicionam contra algo. E isso vai atrair o cliente certo e afastar o cliente errado. Então, essa humanização, através de um tom de marca, através de histórias, você consegue encantar no digital. E aí? Dá tempo para mais uma, hein? O que fazer quando o cliente entra na loja mas não sabe exatamente o que quer? Você precisa descobrir o que o cliente quer. É óbvio, né? A questão, sabe o que acontece? É que as pessoas não perguntam. Só querem argumentar, só querem falar. Sendo que quanto mais simples a gente é na nossa comunicação, ao mesmo tempo, quando a gente sabe fazer perguntas, nós conseguimos conduzir o cliente para as respostas e, ao mesmo tempo, para aquilo que a gente deseja. Então, é necessário a gente desenvolver uma competência de influenciar o cliente para a trajetória da empresa. E isso acontece quando eu compreendo quem é o meu cliente. Então, nesse caso, a pergunta ideal seria, me conte um pouco sobre o seu momento atual. Me conte um pouco sobre o desafio que você está enfrentando. Me conte um pouco sobre a sua necessidade. Esse tipo de pergunta, você concorda que você começa a criar uma relação com o cliente? A descobrir coisas sobre ele? E talvez você descobre de fato que o que ele precisa é de um produto da sua empresa. Ou de um outro produto. E aí você consegue então demonstrar as características, os benefícios, mas principalmente qual é o resultado que ele alcançará com aquele produto, que é exatamente a solução daquela dor ou daquela dificuldade que ele apresentou para você. Então, portanto, quando você pergunta, você cria a relação, você descobre a real necessidade e aí você conduz o cliente para a sua marca. Anota isso. O cliente acha que sabe o que ele quer. Ele acha que sabe o que quer, sabe? Ele acha que sabe o que quer. Mas no fundo ele não sabe o que precisa. Como ele não sabe o que precisa, sabe por quê? Porque você é o especialista.
Você sabe, você estudou, você conhece profundamente o produto e o serviço, conhece o seu método, conhece a forma que a sua empresa entrega, não o seu cliente. Então você, como especialista, tem que educar e instruir o seu cliente corretamente. E se você deixar o seu cliente comprar o que ele quer, e se não é o que ele precisa, você foi um péssimo profissional. Porque o seu cliente vai comprar o produto errado, vai ficar frustrado. Agora, se você, como especialista, conduziu ele para a melhor solução para ajudar ele, você foi um baita profissional. Agora, hoje, a sua equipe é capaz de fazer isso? Sim ou não? Reflete. Você que está nos escutando, reflete, sinceramente. Será que a sua equipe hoje se importa? Será que a sua equipe hoje tem intenção de querer auxiliar o cliente, de guiar o cliente, de instruir o cliente? Ou só responde o que o cliente pergunta? Quem conduz é o cliente ou a sua equipe? Deveria ser a sua equipe. Então, o que você pode fazer se você deseja dar um passo de uma forma mais acelerada, mais rápida? Se você hoje fala, Robson, chega, eu quero dar um basta nisso. Eu quero ter uma equipe capaz de fidelizar, de encantar. Eu quero ter uma equipe capaz de convencer, de se importar com o meu cliente. Eu quero ter uma equipe capaz de ter um atendimento padronizado com o meu jeito de encantar. Robson, eu quero dar um basta nisso. Como é que eu faço, Robson? Você pode participar das imersões Bora Encantar. Eu convoco você para participar. Vai lá no meu Instagram ou no TikTok, @Bora Encantar. Chama a gente no inbox e diz para nós exatamente por que você deseja capacitar a sua equipe. Nós vamos passar todas as informações de como funciona a nossa imersão e você vai capacitar essa equipe de uma vez por todas. Combinado? Então, espero vocês no próximo episódio. Não se esqueça que um atendimento pode fazer a diferença na vida de outro humano e que, ao mesmo tempo, o cliente insatisfeito é a nossa maior fonte de aprendizagem. Até o próximo episódio. Bora encantar.